Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara discute o aumento do tempo de contribuição e a fixação de idade mínima para se aposentar. O objetivo é reduzir o déficit da Previdência e evitar que, depois de algumas décadas, faltem recursos para pagar aposentados e pensionistas. O deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, fala sobre o tema aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado pelo convite. Deputado, o texto já foi aprovado pela Comissão Especial com mudanças propostas pelo relator e segue agora para plenário. Isso. É possível haver ainda alguma mudança nesse texto? Só o plenário que pode fazê-lo. Tá? O relator não pode mais. Tá? E se tiver alguma emenda, algum destaque que pode ser aproveitado. O presidente Michel sempre afirmou que o Congresso é o senhor das reformas. O governo mandou uma proposta forte, que recuperava mais rapidamente a Previdência. Os deputados foram à base, ouviram muitas sugestões e críticas, e é normal em qualquer parte do mundo. Há reação popular, que o povo realmente não entende. É um tema complexo, e os deputados ouviram muito. E o relator, por sua vez, ouviu os deputados. E o texto ficou melhor. Idade mínima, que já tem em quase todos os países do mundo, e não só nos países ricos, como a oposição diz. Na América Latina já tem idade mínima, que são países pobres como nós. Na Ásia também. Tá? O tempo de contribuição que estimula a aposentadoria precoce, que não é o pobre que se aposenta precocemente. Não é o pobre. É o cara que tem, é o cidadão que tem escolaridade, no teto da Previdência, é o servidor público que se aposenta precocemente. Então, o tempo de contribuição quase não existe no mundo, nós estamos diminuindo. A regra de transição, que no urbano, por exemplo, era uma escada muito abrupto, nós tiramos a escada, agora ficou uma rampa, com um pedágio de 30%, ficou melhor. O benefício continuado, alô deficientes. A proposta era dura, mantém o salário mínimo e mantém a vinculação. Então, isso é mantido. A filantropia, que não estava no texto e o relator estava interessado a proibir a filantropia, que é uma filantropia. O voluntariado brasileiro é um grande contribuidor, um grande parceiro de políticas públicas, assistência social, a PAI, universidades, santas casas, estão fora, está mantida a imunidade de todo o setor filantrópico. Houve uma confusão na aprovação ontem, nós explicamos o artigo 11b e o 22b, não afeta a filantropia, então a filantropia está absolutamente garantida. Foi um outro medo que os deputados traziam da base. Então, o texto melhorou, sim. E o plenário pode, se quiser, fazer modificações. O governo vai tentar não mudar, mas é um governo do diálogo. Se o plenário achar que precisa mudar algum e houver voto, houver um acordo, sim, mas é pouco provável. Deputado, alguns outros parlamentares da base do governo defendem a inclusão. Houve aí a invasão do plenário por agentes penitenciários, o relator chegou a incluir esses profissionais e depois recuou. E tem alguns deputados da base que defendem a inclusão. Esse ponto especificamente é possível ser modificado no plenário? Haverá uma emenda, um destaque no plenário. Os agentes formam uma despesa dos estados. Os governadores se apavoraram. Tem aí 200 mil agentes.
tem 13 estados quebrados, tem mais 12 estados a quebrar. Então, os governadores reagiram muito com os deputados. Mas os agentes avançaram para ficar. Os agentes ficaram fora do relatório, pode ser por uma emenda, mas os agentes cometeram um erro grave. Nós estamos há 5 meses conversando com diversas categorias. Quem faz lobby aqui não é o operário, não é o empresário nesses 6 meses aqui de discussão. É o servidor público e geralmente do grau superior, que ganha 15, 20, 30 mil por mês. Os agentes penitenciários vieram para cá e invadiram o Ministério da Justiça. E na quarta passada, invadiram a comissão. Eu estou aqui há 23 anos, eu vi os índios invadirem o plenário e agora os agentes penitenciários. Eles entraram, em torno de 100, 120, muito agressivos, foram no limite da agressão. Não chega. A agressão verbal foi demais, mas nenhum deputado reagiu. Foi uma agressão ao parlamento, uma agressão à democracia, colocou em risco de vida funcionários e deputados, eu estava lá, funcionários asmáticos sofreram, funcionários cardíacos sofreram, um deputado cardíaco sofreu. Então foi assim, uma afronta à democracia. Eles perderam muito apoio aquela noite, muito apoio. E ontem tentaram invadir de novo, só colocar em 1000 policiais. Então eles estão alucinados, isso prejudica, mas vai para o plenário. Deputado, sobre o plenário. Eu não votarei com eles, perderam o meu voto, pelas 2 agressões à democracia. Sobre o plenário, o senhor é um dos principais articuladores da base governista aqui para a aprovação da reforma. Sim. Os senhores já têm os 308 votos necessários para a aprovação da proposta da reforma da Previdência? Já tem data para votação em plenário? Nós não temos ainda os 308 votos. Cumprimos uma etapa fundamental, o relatório que discutiu com a sociedade. O povo viu, conversou, internet, deputado indo, voltando, e o Arthur ouviu isso e melhorou sensivelmente o projeto. Agora nós vamos explicar para muitos deputados que não estão muito atentos o projeto, e o governo vai precisar no mínimo 2 semanas para fazer trabalho individualmente com os deputados, também de bancada a bancada de novo, ver a dúvida do deputado, os interesses do deputado. Um governo forte não perde essa votação. E o governo não vai perder essa votação. Só que ele precisa 2 semanas ou 3 semanas. Eu acho que vai na última semana. Tem uma imagem que, para mim, me impactou. Foi aquela imagem de uma professora aposentada na frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dizendo: não recebo há 4 meses, por isso que estou pedindo esmola. Uma professora aposentada, por isso que eu estou pedindo. Uma imagem que correu o Brasil, aquilo me impactou. Eu não quero isso, e muitos deputados não querem que aconteça com todos os aposentados do Brasil. Está acontecendo com os deputados do Rio Grande do Sul, os aposentados do Rio Grande do Sul e funcionários também, mas o Rio Grande do Sul paga em 5, 6 vezes durante o mês. Rio de Janeiro, 4 meses atrasados os funcionários, porque perdeu o equilíbrio da Previdência Pública. Para o ouvinte, quais são os rombos da Previdência? Primeiro são as leis fracas. As leis não estavam atualizadas, o mundo inteiro estava envelhecendo, as pessoas nascendo bem menos no mundo inteiro e vivendo bem mais. O mundo já fez essa reforma. Tudo, aposentadoria precoce, acabar com o tempo de contribuição, idade mínima, já tem no mundo inteiro, até nos países pobres. O Brasil não fez. A segunda razão, voltar na primeira ainda. Agora, daqui 3 anos, Daniela, o país começa a envelhecer e vai envelhecer em 20 anos. O que é envelhecer? Em 30 anos, nós vamos aumentar quase 300% o número de idosos de 65 anos a 85.
60%, quase 300%. E a população jovem, que vai nascer cada vez menos, vai diminuir 10%. População jovem que eu chamo assim, economicamente ativa, de 16 anos a 65 anos. Então vai ter menos gente para pagar o aposentado de hoje e no futuro que vai estar... E que bom que a gente vai viver mais. Você vai passar de 100 anos. Eu já estou com 70, eu vou passar de 90. Os nossos filhos vão passar com folga de 100. Os nossos netos vão a 110. E vai ter menos gente no mercado, porque vai estar nascendo menos crianças. Os nossos avós e bisavós faziam 8, 10 filhos, agora as famílias fazem 1,7 filhos por família. Então a conta não fecha. E o governo Michel tem esta coragem. E para encerrar, para tu me perguntar mais se tiver tempo, né, os 2 buracos maiores na área rural, que o colono, o agricultor não tem culpa, que é de 103 bilhões por ano. O governo arrecada 10 e paga 103 por ano. Não fecha. Segundo, a aposentadoria de previdência pública, os graúdos principalmente, e não os baixos salários. Né? O governo tem um buraco de 77 bilhões. Isso dá quase o que o governo gasta com 200 milhões de brasileiros com o SUS. 77 bilhões que sai do Tesouro para pagar esse rombo. O governo, o funcionário dá a sua parte, o governo dá a sua parte e mesmo assim vai faltar 77 bilhões. E nos estados é 80 bilhões. Então o maior buraco é no serviço público. Por isso que o servidor público vai ter que dar a sua contribuição. Uns que vão ficar no limite vão sofrer mais. Por quê? Se a gente não fizer a reforma, eu sou homem da esperança, por isso que eu faço política. Eu sou homem de sonhos, por isso que eu faço política. Tá? Não sou dramático e não sou apocalíptico. Mas, se não houver a reforma, a Previdência quebra mesmo. Não haverá dinheiro para pagar os aposentados logo, logo. E os futuros também. E o pior, hoje, de cada 100 reais, estou repetindo, de cada 100 reais que o governo arrecada, ele gasta 70 para a Previdência Pública, principalmente as aposentadorias milionárias, e sobra só 30 para as outras coisas. Daqui 4 anos, minto, ele gasta hoje 54. Daqui 4 anos vai para 70 reais em 100 que ele arrecada. Deputado. Em 2030 vai para 80. Então a Previdência vai expulsar do orçamento a saúde, a educação, o remédio, a vacina, a emenda parlamentar, os recursos para os municípios. E daqui 30 anos vai faltar para pagar os aposentados, que vai gastar de cada 100 que o governo arrecada, ele vai gastar 107. Então é uma tragédia se não passar a reforma. Eu tenho confiança que os deputados, progressivamente, já estão entendendo e vão votar. E fico triste que a oposição, eu debati dias atrás com um deputado de oposição aqui na TV Câmara, né, acha que tem que voltar como era antes, por nos entregar o governo quebrado e a Previdência quebrada. Eu vou ter que encerrar, porque realmente o nosso tempo terminou. Já deixo o convite para o senhor voltar e falar mais detalhadamente Salvação da Previdência sobre a expectativa da votação. Salvação da Previdência, reforma. Salvação da Previdência, reforma. Muito obrigado e desculpe a minha insistência. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, sobre reforma da Previdência. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.